Se você é aposentado ou pensionista do INSS e está precisando de dinheiro urgente, presta muita atenção no que eu vou te contar agora, porque já tem gente recebendo a antecipação do 13º salário direto na conta. Isso mesmo! Tem banco liberando dinheiro antes mesmo do governo pagar oficialmente. E o que mais está me preocupando é que muita gente está fazendo isso sem entender como funciona, sem saber quanto vai pagar de juros e, pior, entrando em uma dívida que poderia ser evitada. Hoje eu vou te explicar quem já pode antecipar, quais bancos estão fazendo essa liberação, quem realmente tem direito ao 13º salário em 2026, quem pode ficar de fora, como funciona o cálculo, qual a diferença entre a primeira e a segunda parcela e, principalmente, se vale ou não a pena antecipar agora ou esperar o pagamento oficial do governo. Mas antes de continuar, eu quero saber de você. Você está precisando do 13º para agora ou consegue esperar até abril? Comenta aqui embaixo se você precisa para ontem ou se consegue aguardar. O seu comentário é importante porque mostra a realidade de quem está do outro lado. Agora presta atenção. Quem tem direito ao 13º salário do INSS? Tem direito os aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. São esses 5 grupos que recebem o chamado abono anual. Se você está dentro de um desses benefícios, você tem direito ao 13º. Só que existe uma diferença enorme entre receber o 13º pago pelo governo e antecipar através do banco. Quando o governo antecipa, você recebe integral, sem juros, sem taxa, sem desconto de contrato. Quando o banco antecipa, não é o governo pagando antes. É um empréstimo com base no valor que você vai receber no futuro. E aí entra juros. E é aqui que muita gente se confunde. Os bancos já sabem que historicamente o governo tem antecipado o 13º nos últimos anos. Em 2025, por exemplo, o decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizando o pagamento da primeira parcela em abril e a segunda em maio. Seguindo essa mesma linha, a expectativa para 2026 é que o calendário fique muito parecido, com a primeira parcela por volta de 24 de abril e a segunda no fim de maio. Ou seja, nós estamos falando de algo em torno de 2 meses e pouco de espera. Agora eu te pergunto, vale a pena pagar juros altos para receber 2 meses antes? Vamos falar sobre os bancos que estão fazendo essa antecipação. Instituições como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal já trabalham com essa modalidade. Mas geralmente é para quem já é cliente do banco. No caso do Banco do Brasil, por exemplo, você pode fazer a solicitação direto pelo aplicativo, entrando na área de empréstimos e selecionando a antecipação do 13º salário. Se você não for cliente, normalmente precisa ir até uma agência para verificar a possibilidade. Mas deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Essa antecipação não é consignado. Não é aquela taxa mais baixa que você já conhece. Muitas vezes é CDC, crédito direto ao consumidor, com juros mais elevados. E aí você recebe menos do que receberia esperando o pagamento oficial. Agora vamos esclarecer uma dúvida que muita gente tem. Qual a diferença entre a primeira e a segunda parcela do 13º? A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício e não tem desconto de imposto de renda. Já a segunda parcela pode ter desconto de imposto de renda dependendo do valor que você recebe. Só que aqui vem uma novidade importante para 2026. A nova faixa de isenção do imposto de renda subiu para até R$ 5.000. Isso significa que aposentados que recebem até esse valor podem ficar isentos do desconto na segunda parcela. Ou seja, quem recebe até R$ 5.000 pode acabar recebendo a segunda parcela sem desconto de imposto de renda, o que aumenta o valor final na conta. Isso é uma diferença significativa em relação aos anos anteriores, quando a isenção era menor. Agora vamos entrar em um ponto delicado. Tem muita gente desesperada. Eu entendo. Conta atrasada, aluguel, remédio, cirurgia, alimentação. A realidade não é fácil. Mas desespero é o melhor amigo do banco. Quando você decide no impulso, geralmente você paga mais caro. Antes de antecipar o 13º com CDC, você precisa analisar se não tem outras alternativas com juros menores. Por exemplo, o cartão consignado ou o cartão benefício. A margem do cartão permite saque de até 70% do limite disponível. Para quem recebe um salário mínimo, isso pode representar algo próximo ou até maior que o valor do 13º. E a taxa do cartão consignado costuma girar em torno de 2 a 3% ao mês, dependendo da instituição. Já um CDC pode ultrapassar facilmente esse valor. Ou seja, financeiramente falando, pode ser menos pesado usar o cartão do que antecipar o 13º via crédito pessoal. Mas atenção, cartão também é dívida. Se você não quitar, ele vira uma bola de neve. Banco não joga dinheiro na sua conta por bondade. Se caiu dinheiro na sua conta sem você pedir, provavelmente é refinanciamento, portabilidade com troco ou liberação automática de limite porque sua margem voltou. Nada é gratuito.
Agora eu quero tocar em outro assunto que impacta diretamente a vida do aposentado. A CPMI que está investigando fraudes no INSS. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, afirmou que há relatórios apontando movimentações bilionárias envolvendo bancos e financeiras, parte delas sem conhecimento dos próprios aposentados e pensionistas. Estamos falando de 210 bilhões de reais movimentados e cerca de 6,8 bilhões em descontos indevidos nos últimos 5 anos. Isso é gravíssimo. Isso significa contratos sem autorização clara, descontos sem reconhecimento e aposentados sendo prejudicados. A comissão promete trazer novas regras para proteger aposentados no crédito consignado e responsabilizar envolvidos em fraudes. O foco declarado é impedir que o aposentado seja enganado ao aderir empréstimos. E aqui entra uma reflexão importante. Se há banco sob investigação por irregularidades em contratos, você precisa redobrar sua atenção antes de contratar qualquer antecipação ou empréstimo. Leia contrato. Pergunte taxa. Veja CET. Não aceite pressão. Além disso, uma matéria recente trouxe declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizendo que cobrou explicações do filho sobre um suposto envolvimento na crise do INSS. É importante deixar claro que até o momento se trata de alegações e investigações em andamento, sem condenação. O caso ainda está sendo apurado. O ponto aqui não é político. O ponto é transparência. O INSS movimenta bilhões e qualquer crise ou fraude impacta diretamente quem mais precisa: o aposentado. Voltando ao 13º. Se você consegue esperar até abril, financeiramente é mais vantajoso. 2 meses passam rápido. Se você está com dívida no cheque especial, aí a conversa muda. Juros de cheque especial são absurdamente altos. Nesse caso, pode fazer sentido trocar uma dívida caríssima por outra mais barata. Mas faça conta. Não decida no impulso. Muita gente também pergunta: quem pode perder o 13º? Quem começou a receber benefício recentemente pode receber proporcional. Quem teve benefício cessado antes do pagamento pode não receber integral. Quem recebe BPC-LOAS não tem direito ao 13º porque não é benefício previdenciário, é assistencial. Esses detalhes fazem diferença. E agora eu vou entrar em algo que pouca gente está falando, mas que pode impactar diretamente o seu bolso nos próximos meses, principalmente se você já tem empréstimo ativo ou cartão consignado rodando. Presta atenção nisso. Quando você faz um refinanciamento, o banco alonga sua dívida. Ele pega o saldo que ainda falta pagar, recalcula o prazo, muitas vezes aumenta o número de parcelas e libera um troco na sua conta. Esse troco dá a sensação de alívio imediato. Parece que você ganhou dinheiro. Mas na prática, você reiniciou a dívida e vai pagar juros por mais tempo. É por isso que às vezes o aposentado diz que o banco devolveu o dinheiro. Na verdade, não devolveu. Ele recalculou o contrato e liberou uma parte do valor como se fosse um novo crédito. E aí o aposentado continua preso naquele contrato por anos. O mesmo acontece com o cartão consignado. Funciona assim: você usa limite, paga o desconto mínimo em folha, a reserva de margem vai voltando aos poucos. Quando essa margem volta, o banco identifica que há espaço e libera novo valor para saque. E a pessoa entra em um loop. Saca, paga mínimo, saca de novo, paga mínimo. Quando percebe, está pagando há anos e a dívida praticamente não diminui. Por isso eu insisto tanto: não tome decisão só porque o dinheiro está disponível. Dinheiro fácil quase sempre custa caro. Agora vamos organizar as informações de forma clara sobre o 13º salário do INSS 2026. Primeiro ponto: o governo ainda não publicou oficialmente o decreto de antecipação de 2026, mas considerando os últimos anos, existe uma grande probabilidade de repetir o modelo anterior, com pagamento da primeira parcela em abril e da segunda em maio. Segundo ponto: a primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício e não tem desconto. A segunda parcela pode ter desconto de imposto de renda, mas com a nova faixa de isenção até R$ 5.000, muitos aposentados ficarão livres desse desconto. Terceiro ponto: quem recebe BPC não tem direito ao 13º. Isso é importante reforçar para evitar frustração e golpes. Golpistas adoram usar promessa de 13º para quem não tem direito. Quarto ponto: a antecipação feita pelo banco é um empréstimo. Não é o governo pagando antes. O banco adianta o valor e depois desconta quando o INSS pagar oficialmente. E nesse intervalo você paga juros. Agora vamos fazer uma conta simples para você entender melhor. Se estamos no início de fevereiro e o pagamento previsto é para 24 de abril, estamos falando de aproximadamente 2 meses e 20 dias de espera. 2 meses e 20 dias para receber o valor integral, sem juros. Se você antecipa agora com uma taxa de, por exemplo, 3% ao mês, você vai pagar juros sobre esse período. Pode parecer pouco, mas dependendo do valor, faz diferença.
Se o seu 13º for R$ 1.800, por exemplo, e você pagar juros de 2 a 3 meses, você pode perder uma parte considerável desse valor só para receber antes. Agora, se você está com dívida no cheque especial, aí o raciocínio muda. Cheque especial pode ultrapassar 8% ao mês facilmente. Nesse caso, trocar uma dívida de 8% por uma de 2% ou 3% pode ser estratégico. Mas isso precisa ser analisado caso a caso. Outra alternativa é tentar fazer portabilidade. Se você tem empréstimo consignado com taxa alta, pode procurar outra instituição que ofereça taxa menor. Ao fazer portabilidade, você reduz juros e pode até abrir margem. Essa margem liberada pode ajudar sem precisar recorrer a CDC. Mas atenção, portabilidade verdadeira não aumenta prazo de forma abusiva. Se alongar demais, você acaba pagando mais juros no total. E sobre a CPMI, o que isso muda na prática para você? A comissão tem como foco estabelecer regras mais rígidas para proteger aposentados no crédito consignado. Segundo o senador Carlos Viana, há bancos sendo investigados por movimentações bilionárias e possíveis irregularidades. A promessa é trazer mais transparência e responsabilizar envolvidos. Se novas regras forem aprovadas, pode haver mudanças na forma como contratos são assinados, exigência maior de biometria, confirmação dupla de autorização e punições mais severas para contratos irregulares. Isso é positivo para quem já sofreu desconto indevido. Se você percebe desconto que não reconhece, procure imediatamente o banco, registre reclamação no INSS e, se necessário, no Procon. Agora quero fazer uma pergunta importante para você refletir. Você prefere resolver um problema financeiro agora criando outro para os próximos meses, ou consegue reorganizar para receber o valor cheio? Eu sei que cada realidade é diferente. Tem gente que está passando por situação extremamente difícil. Doença, desemprego na família, emergência. Nesses casos, às vezes não há escolha. Mas mesmo assim, escolha a opção menos onerosa. Evite CDC se tiver alternativa. Evite cheque especial. Evite decisões impulsivas. E cuidado com ligações oferecendo antecipação milagrosa. Banco sério não faz pressão para você decidir em minutos. Golpistas usam urgência como arma. Sempre confirme pelo aplicativo oficial do banco ou diretamente na agência. Nunca passe senha, código de SMS ou dados pessoais por telefone. Outra coisa importante, não existe taxa para liberar antecipação. Se alguém pedir depósito antecipado para liberar o seu 13º, é golpe. E para finalizar, vamos recapitular o essencial. Tem direito ao 13º quem é aposentado, pensionista, recebe auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. O governo deve antecipar entre abril e maio, seguindo o padrão dos anos anteriores. A primeira parcela é sem desconto. A segunda pode ser maior este ano para quem ganha até 5 mil por causa da nova faixa de isenção do imposto de renda. Banco que antecipa está fazendo empréstimo, não pagamento oficial. Cartão consignado pode ter juros menores que CDC, mas ainda é dívida. Refinanciamento não é dinheiro grátis. Portabilidade pode ajudar se reduzir taxa. E investigação da CPMI pode trazer mudanças importantes no crédito consignado. Agora eu quero que você comente aqui. Você pretende esperar o pagamento oficial ou está pensando em antecipar? Quero saber qual é a sua decisão depois de entender todos esses detalhes. Se essa informação te ajudou a enxergar com mais clareza, compartilhe com outros aposentados e pensionistas. Informação correta protege o seu bolso. E continue acompanhando, porque todos os dias eu trago atualizações importantes sobre o INSS, 13º salário, consignado e tudo que impacta diretamente a sua renda.